No livro do pregador, Eclesiastes, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Provérbios é um livro que trata de sabedoria. Eclesiastes é um livro que trata sobre o sentido da vida e as suas nuances. Se existe uma pergunta que todos nós paramos em algum momento da vida para fazer, é: quem eu sou? De onde vim? Para onde eu vou? Afinal de contas, qual é o sentido da vida? Foi feito um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme muito curioso, de ficção científica, quando se falava sobre a exploração do espaço sideral. E naquele filme, um personagem era um personagem central, que não era o homem, era a máquina. No filme, um computador chamado HAL tomou consciência, uma inteligência artificial, ele começou a tentar manobrar aquele integrante humano que ali estava. O motivo da viagem, daquela viagem sideral, era saber o que tinha além, o que existia além, o que existe além das estrelas, como são as estrelas, o que existe no fundo do mar. Nós não sabemos, mas a nossa mente quer ter essas respostas. E quando Salomão escreve como professor, porque Eclesiastes não quer dizer só pregador, também pode significar professor. Talvez alguns irmãos tenham essa versão que diz, dizendo, eu como professor vos declaro. Então Eclesiastes é o livro do professor, e ele diz isso embasado pela larga experiência que ele teve fazendo uma coisa: observando. E como a sabedoria que estava sobre ele era uma sabedoria sobre-humana, foi um dom que Deus deu a ele, que veio sobre ele. Ele começou agora no final da sua vida dizer que tudo era vaidade, que tudo era como correr atrás do vento, que tudo sucede a quem é bom e a quem é mau. O sol nasce para todos, mas também no fim da vida chega para todos. A impressão que se tem é que tudo que fazemos é uma bobagem, um dia vai acabar. Essa foi a conclusão desse homem sábio chamado Salomão. E aqui nesse primeiro tópico de Eclesiastes, nós vamos ler algumas coisas para meditarmos nessa noite. Ele diz aqui no versículo 13: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. É uma tarefa penosa, você descobrir o porquê das coisas, como isso veio a existir,
Por que essa máquina funciona dessa maneira? Como funcionam os órgãos no meu corpo? Por que eu envelheço? Depois, se observar. Você já deve ter ouvido a frase por Einstein, que diz que o segredo da genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. 1% só de inspiração, 99% de transpiração. Ou seja, Salomão estava com razão quando diz que Deus deu aos homens um penoso trabalho para descobrir, para pesquisar, para esquadrinhar, enfim, para conhecer. Ele estava com razão naquilo que ele estava observando. Mas a busca pelo conhecimento cansa. Cansa, mas nós temos vários pontos de interrogação dentro de nós, que nos levarão sempre à curiosidade, no desejo de querer e de alcançar mais. A busca por conhecimento, então, segundo Salomão, é uma tarefa árdua. Quando Isaías, falando sobre a grandeza e o poder de Deus, no capítulo 40, versos 12 a 15, ele diz assim: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tornou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são por ele consideradas. Mas quem ensinou o Senhor a fazer todas as coisas, a medir todas as coisas, a colocar um padrão que se repete em toda a natureza e em todas as coisas, a estabelecer leis que, independente dos séculos, dos milênios, elas estão funcionando? Quem foi que ensinou Deus a fazer isso? Salomão começou a pensar nisso. O profeta Isaías pensou nisso. Jó pensou isso. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Roma, capítulo 11, dos versos 33 a 36, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem? Os hospícios por aí estão cheios de pessoas que começaram a mergulhar de um pensamento, que é o pensamento de como foi que Deus originou? Como foi que Deus nasceu? Se você entrar hoje na internet, tem tantas filosofias vãs, tanta heresia em nome de Deus sendo ensinada. A única coisa que poderá nos trazer para o eixo do equilíbrio e do bom senso é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz pensar sobre Deus de maneira correta, de maneira coerente, sem irmos ao extremo da loucura, sem irmos aos extremos dos surtos, porque tem gente que surta quando começa a pensar na origem de todas as coisas, e especialmente a perguntar-se: quem é o Pai de Deus? Ou será que Deus tem mãe? Tem gente que vai à loucura. A nossa mente é inquieta, a nossa mente faz perguntas acerca do mundo exterior, e a nossa mente ela faz perguntas a respeito do nosso mundo interior. Então Salomão, no seu Eclesiastes, ele começa dizendo, no final da sua vida,
que algumas coisas para ele ainda não faziam sentido, não haviam razão de ser. A busca por conhecimento pode levar à vaidade e à exploração. É o que declara aqui Salomão no seu texto. Ele diz, falei no versículo 16, falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E essa fala dele é uma fala de quem está se achando, de quem estava se achando acima de tudo e de todos. Ele diz que sobrepujou, ele diz que não se limitou no conhecimento. Depois de ter escrito os seus provérbios e ter fechado sentenças incríveis que nos impressionam até hoje, ele estava achando mesmo que de maneira sobrenatural ele era alguém sobremodo excelente. Eu sobrepujei. E nós temos que ter cuidado com isso quando achamos que sabemos tudo ou que sabemos mais do que o outro. É muito triste quando você vê alguém que alcança uma graduação ou uma pós-graduação ou um mestrado ou doutorado, essa pessoa achar que é mais, que é melhor do que o outro, que não tem uma graduação. Que jamais haja em nós esse sentimento que jamais Jesus teria, o sentimento de me julgar melhor do que o outro, principalmente quando no aspecto conhecimento eu me sinto alguém mais capacitado. Salomão, cheio de sabedoria do Senhor, ele tornou-se um homem vaidoso. Eu sei muito, a minha sabedoria sobrepuja a todos, e nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para que não brote no nosso coração um Lúcifer em nós, que acha que sabe mais do que Deus, que acha que pode mais do que Deus, que acha que pode até assumir a cadeira de Deus, de tão capacitado que é. Conhecimento pode levar à vaidade e também à exploração de pessoas que sabem menos. Mas escutem, irmãos, a palavra de Salomão é um aspecto, é um lado que o Senhor Deus está nos mostrando hoje, porque nós temos alguns conselhos da palavra de Deus que nos motivam a buscar o conhecimento. Primeiro deles, o Senhor diz através do seu profeta no Antigo Testamento: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Depois o Senhor Deus, na mesma fala do profeta, ele diz algo mais terrível. Ele diz que aquele que recusa o conhecimento que vem do alto, ele será rejeitado por Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos buscando conhecimento. Nós estamos querendo continuar crescendo em conhecimento. É ordem divina buscarmos o conhecimento que vem do alto, o conhecimento que de fato sobrepuja a nossa sabedoria e vã filosofia. Então, o conhecimento, ele poderá, se você não vigiar, tornar você um ser vaidoso por saber mais. Ninguém sabe tudo. As religiões do mundo não têm toda a verdade. Todas as igrejas cristãs do mundo não têm toda a revelação da verdade. A palavra de Deus diz: em parte descobrimos, em parte conhecemos. Nós não temos o conhecimento de toda a verdade. Nós temos partes da verdade. E aquilo que o Espírito vai nos ensinando como parte da verdade é o suficiente para levarmos ao céu com Ele. Você está entendendo essa palavra? Então Salomão disse que, observando algumas coisas, não faziam sentido nenhum para ele. Depois ele diz que o conhecimento produz tristeza. Quem sabe muito sofre muito, quem sabe pouco sofre pouco.
Talvez quem saiba muito, sofre muito, porque em algum momento da vida você vai se sentir impotente em poder ajudar o outro. Quando você começa a erguer os olhos e olhar para o que está acontecendo hoje no mundo, e o conhecimento das notícias, das informações que vão chegando até você, te farão sofrer. Quanto maior a informação, maior o sofrimento. É proporcional àquilo que o Senhor também nos deu como responsabilidade cristã. Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Conhecimento produz tristeza. Eclesiastes 1:18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, certamente aumentará a sua dor. Mas aqui nesse texto, uma verdade irrefutável. Capítulo 2, versos 15 e 16, ele diz então: assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria, então disse no meu coração que também isto era vaidade. Ele achou que até buscar a sabedoria era vaidade. Não é vaidade. Busca sabedoria, mas não busca sabedoria humana somente. A nossa informação cultural, até Deus respeita. Quando lemos no Apocalipse que naquele dia, depois que todas as coisas foram renovadas, e que nós estivermos no período que a Bíblia chama de milênio, as nações se apresentarão diante do Rei da Glória e lhe trarão a sua riqueza. Deus precisa de riqueza? A gente sabe que não. Mas que riqueza é essa? É a nossa riqueza cultural. É a música, é a dança, são as coisas que são pertinentes a cada cultura. É a língua, é a riqueza. No milênio, nós teremos a alegria de, diante do Rei da Glória, oferecer ao Senhor em adoração as coisas que nós temos na nossa vida, que são diversificadas, culturais ou não. É por isso que Deus nos fez únicos como indivíduos, únicos como raça e únicos como povos. E nessa diversidade toda, Ele chamou, Ele trouxe para si e ergueu um povo seu, um só povo, um só Deus, um só Senhor. Salomão disse: tem coisa que ainda não faz sentido para mim. E que o que tem de pessoas hoje, irmãos, buscando o sentido da vida, está só aumentando isso no mundo. Mas nós estamos sempre insatisfeitos e queremos mais. Quanto maior o conhecimento, maior a nossa curiosidade. E nós queremos mais. E querer mais não é pecado. Pecado é querer mais independentes daquele que é o Rabi, o mestre ao nosso lado, o Senhor Jesus. Nós temos um mestre, o Senhor Jesus. E quando Ele voltou para a glória, Ele nos enviou o seu Espírito. Hoje, quando nós abrimos a palavra de Deus e vamos ler a palavra de Deus, é sensato da nossa parte pedir ao Espírito Santo, que iluminou os homens a escreverem estas letras sagradas, para que ilumine os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ver além da letra, para que nós possamos receber o Espírito que está por detrás da letra, que é vida. Salomão tinha razão. Sabedoria demais poderá trazer enfado, cansaço. Para Salomão, na altura dessa vida, no tempo em que ele escreveu os Eclesiastes, o conhecimento para ele estava sendo negativo, porque estava lhe fazendo sofrer mais do que o normal. Você imagina um homem que teve tudo, um homem que declarou que nada do que os seus olhos viram e desejaram, ele deixou de ter.
Tudo que ele cobiçou, ele teve. A palavra dele. E no fim da vida ele diz, mas olha, sabe uma coisa? Nada faz sentido. Tudo é vaidade. Mas por que ele estava dizendo isso? Que a presença do Senhor havia se retirado sobre ele. O seu coração agora foi minado com mulheres de outras nações pagãs, com novos deuses sendo adorados dentro de Israel. Quando nós nos afastamos do Senhor, aquilo que antes nos movia em alegria, agora torna-se um peso sobre nós. A tristeza certamente virá, a depressão nos alcançará, e assim nós ficaremos engessados e com os nossos olhos velados. Deixaremos de ver a alegria que está por detrás de cada coisa que Deus fez e que Deus estabeleceu. Quando é que o conhecimento nos fará bem? É quando o conhecimento que nós vamos recebendo na vida. Nós recebemos o conhecimento que veio pelas gerações, de geração a geração, nós vamos recebendo conhecimento. Você tem um conhecimento familiar, nós temos as ciências diversificadas, que foram resultado de descobertas e de aprofundamento de pesquisa do ser humano. Você imagina, português, matemática, física, agora física quântica e tantas outras ciências. Não há nenhum mal nós conhecermos a ciência, mas há um mal tremendo colocarmos Deus de fora disso. Deus é o Pai de toda ciência e de todo entendimento. Eu abro aqui um parênteses para fazer uma recomendação a você que tem tido luta em alguma matéria na faculdade, ou tem tido luta para entender a palavra de Deus. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez a sua mente. E Deus quer interferir na sua mente. Você tem dificuldades, você tem limites na compreensão, peça a Deus para que Ele toque na sua mente. Deus quer tocar na sua mente. Deus quer tocar na sua visão. Ele quer fazer com que o seu olhar veja mais profundo do que você tem visto. Quando é que a sabedoria e o conhecimento poderá tornar-se um pecado na nossa vida? Quando eu abandono o conhecimento que vem do Senhor, que vai fazer com que eu e você nos afastemos do temor do Senhor. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e foi em Provérbios que Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não desassocie temor, sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento andando juntos. Sem temor tem limites. Quando o temor está presente, limites são removidos. Você está entendendo essa palavra, irmão? Então continue a estudar, continue a pesquisar. O conhecimento sem Cristo leva o homem à perdição. O que disse Moisés no seu Salmo, capítulo 90, no verso 12? Ele disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu tenha um coração sábio. Senhor, dá-me sabedoria para viver. Senhor, eu não quero que o meu conhecimento seja útil só para mim. Nosso conhecimento, se for útil só para nós, ele perdeu o seu propósito. Deus quer que você seja alguém cheio do conhecimento da sua vontade, da sua verdade, para abençoar outras pessoas através de você. Então, use o seu conhecimento para servir a Deus. Eu encerro pedindo para que você volte ao texto que nos serve de base, versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. De tudo, grifa isso na sua Bíblia. Ele parou para pensar sobre todas as ciências, sobre o comportamento humano, sobre biologia, sobre o comportamento animal. Ele parou para pensar sobre tudo.
E ele conclui dizendo: esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. E eu aqui quero contrariar o ser humano. Deus não nos impôs isso. Deus nos deixa à vontade para sabermos mais dele. Cantamos agora aqui: todo que tem sede. O Senhor Jesus também diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. A nossa fome e sede de Deus serão saciadas de acordo com a sua intensidade. Se você acha que basta, que você já sabe tudo, a revelação vai ser privada. Mas se você acha, e se você crê que há mais a ser descoberto, que existem coisas mais profundas e insondáveis para serem descobertas e buscar no Senhor, Ele irá dia a dia revelar-se a você. Conhecimento é bom, mas o conhecimento com Deus fará toda a diferença na vida de quem teme e ama ao Senhor. Ele disse aqui, 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Versículo 17: apliquei no coração conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultice, ou estupidez, ou tolice, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. As pessoas hoje dizem assim: gente, é bobagem, não vou estudar. Não. Essa geração agora presente, de 15 anos para baixo, os pais estão tendo uma luta para fazer os filhos estudarem. O audiovisual da tecnologia que temos em mão tem deixado as nossas crianças mais preguiçosas. Não vou nem perguntar para não constranger ninguém. Nós estamos na metade de um ano. Na metade do ano já acabamos, 6 meses. Estamos agora na segunda metade desse ano. Quantos livros você leu esse ano? Responda para você. Quanto tempo você tem dedicado a estudar e meditar na palavra do Senhor? Pela manhã o pastor Rodolfo deu um testemunho aqui de quando ele foi ver o tempo que ele estava gastando com o Instagram e algumas mídias sociais. Ele tomou um susto e tomou uma decisão. Nós temos que ter coragem de tomar decisões. Sabe por quê? O sentido da vida é esse: é glorificar ao Senhor e buscar a sua face. Recline a sua cabeça e nós vamos orar nessa hora. Feche os teus olhos.